A paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Conta-se que um rei colocou uma regra no seu reino. E a regra dizia: estão todos terminantemente proibidos de roubar. E quem for pego roubando terá os seus 2 olhos arrancados. E a regra deu certo, porque a partir daquele momento não se ouvia mais falar de roubo no reino. A polícia não tinha mais o que investigar, porque não tinha roubo, a não ser uma briguinha ou outra. As empresas que fabricavam fechaduras, portões, grades, alarme, elas não tinham mais como se subsistir, porque as pessoas não tinham mais medo de serem roubadas, as portas não eram mais fechadas, os portões não eram mais trancados. Só que um dia chegaram um grupo de pessoas diante do rei dizendo: rei, o senhor disse que quem for pego roubando terá os 2 olhos arrancados. E o rei disse: sim, essa regra está em funcionamento. Rei, pegamos uma pessoa roubando. E o rei falou: vamos aplicar a regra. E eles disseram: só tem um problema, rei, o ladrão é o seu filho. E agora, vai aplicar a lei no seu próprio filho? Queridos, o rei agora estava com um dilema. Como pai, ele não poderia deixar que os olhos dos seus filhos fossem arrancados. Mas como rei, ele não poderia ser injusto e burlar a lei, por quê? Porque era o seu filho que estava ali. E o rei virou para a multidão e disse: a palavra do rei não pode voltar atrás. Mas como pai, eu não posso permitir que o meu filho perca os 2 olhos. Logo, o meu filho que está arrependido do mal que fez. Se são 2 olhos que a lei deseja, são 2 olhos que a lei terá. Pode arrancar os meus olhos e deixe o meu filho em paz. Parece uma história sem nexo, não é verdade? Mas foi justamente o que o nosso Pai fez por nós. Foi justamente o que Jesus fez por mim e por você. Deus não poderia simplesmente fingir que nós não pecamos. Ele deu a regra, que nós devemos obedecê-lo, andar nos seus caminhos. E nós decidimos pecar, nós decidimos errar. E a sua justiça teria que nos punir, e a punição do pecado, era a morte. Mas Deus não poderia nos condenar sem nos dar a oportunidade de salvação, de arrependimento. Então Ele colocou o plano para funcionar. E através do seu Filho Jesus, a segunda pessoa da Trindade, Ele não podendo nos livrar da morte, sem cumprir a sua justiça, Ele então decidiu carregar o peso da nossa punição, morrendo a morte que era nossa, enfrentando a cruz que era minha, que era sua, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de salvação. Jesus morreu a minha morte, Jesus morreu a sua morte, Jesus carregou a minha cruz, Jesus carregou a sua cruz. Isso porque a justiça precisa ser saciada, mas o nosso Pai, por tanto nos amar, decidiu nos dar mais uma oportunidade de acertar agora, carregando o nosso próprio fardo. Não despreze isso, querido. O seu Pai entregou o que Ele tinha de mais precioso por te amar. João capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Receba o amor de Deus, receba a graça do Senhor, viva por Ele, porque se você está vivo hoje e tem acesso à salvação, é porque o seu Pai entregou tudo o que tinha para que você pudesse ter perdão dos seus pecados. Que Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, envie para pelo menos 10 pessoas e juntos vamos edificar o maior número de pessoas nessa terra. Que Deus te abençoe. Shalom.